opção é gravar, não é isso, Viviane? Isso, você já começou, já está Eu gravando. comecei. Eu estou vendo Legal. aqui, ele está dizendo que a reunião está sendo gravada. Que bom. Exato. Então, podemos começar? Podemos. Então, boa tarde. Hoje é dia 30 de maio. Nós estamos aqui com o professor Samuel Mapu, que faz parte do grupo de trabalho da ANPU, não é? Sobre o mundo do trabalho. E ele está participando conosco do projeto Território Científico, que é exatamente um projeto da editora Sertão Cult, para a gente fazer uma publicação especificamente sobre os pesquisadores, não é, do mundo do trabalho. Então, são vários pesquisadores do Brasil inteiro que vai dialogar conosco sobre a sua trajetória, não é, sobre as suas opções teórico-metodológicas, né? Então, o professor Samuel é muito importante nessa nossa ampliação, não é, do destaque dessa discussão temática do mundo do trabalho aqui para o Norte e Nordeste, né? Porque a gente sabe que depois dos anos 80, essas discussões, elas não ficaram mais centralizadas só no centro-sul do país, né? E vários autores, vários estudiosos, como a Sylvia Peterson, não é, já apontaram nessa possibilidade, e essa necessidade, não é, da gente também pesquisar sobre o mundo do trabalho na região norte e nordeste do país, né? Então, uma das primeiras questões, professor, se o senhor quiser se apresentar, né, rapidamente, e depois falar conosco, assim, quais foram as motivações, né, as suas motivações para a escolha do seu tema de pesquisa e de trabalho. Certo. Bom, boa tarde a todas, no caso, né? Então, vou fazer uma pequena apresentação. Se vocês quiserem que eu aprofunde, sem problema. Temos bastante tempo. Então, meu nome é Samuel Carvalheira, de Mopu. Eu sou pernambucano. E fiz a minha... Não vou falar só dos estudos universitários, né? Fiz a minha graduação na UFPE. Comecei em 99. Comecei no segundo semestre de 99 e terminei em 2004. Oficialmente, o semestre era 2003.2, mas aí, por conta de uma greve, né, universidade pública é muito comum, e na UFPS, essa época, tinha muitas greves, e aí terminei em 2004, mas o semestre era 2003. É importante destacar, na graduação, eu fiz uma bolsa de iniciação científica, né? Como bolsista do CNPq, com Antônio Montenegro. E eu trabalhava a igreja durante o regime militar, especificamente em Pernambuco, na década de 60, mais especificamente o ano de 68. E a gente trabalhava muito a questão do conflito do arcebispo local, né, que era Dom Helder, cearense, inclusive, com as autoridades militares, né, os discursos e a troca de correspondências, que inclusive ele teve com Gilberto Freire, né, que não sei se todos conhecem, mas era um apoiador do regime militar. E aí, adiantando um pouco, eu acabei depois interrompendo a bolsa com Montenegro, por questões de escolha também, e também pelo tempo, né? E aí eu fui fazer o mestrado na França, e quem me ajudou muito na época foi Christine Dabac, que depois se tornou minha orientadora em parte do mestrado, mas principalmente do doutorado. E aí eu fiz o mestrado de 2004 a 2006, e trabalhei sobre a teologia da libertação. Eu fiz um estudo nas redes de sociabilidade da teologia da libertação, né? Escolhi alguns teólogos e fiz esse estudo. E aí depois eu emendei lá no doutorado
Isso lá eu nem sei se eu disse, em Toulouse, né, na França. Eu fui fazer na França. E aí fiz com Richard Marran, com a ajuda de Christine Dabar. Depois, se vocês quiserem, eu falo um pouco dos dois. E aí fiz o doutorado sobre, especificamente, a questão agrária, né? Mas, na época, eu não tinha muita consciência que eu estava fazendo história agrária. E aí trabalhei sobre a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, em Pernambuco. E a CPT daqui, ela tem uma especificidade que ela surgiu um pouco mais tarde, ela reúne mais de um estado, né? E aí o doutorado eu acabei prolongando um pouco, porque eu mudei de tema no meio do caminho, e aí terminei em 2012, e aí em 2012 eu passei, foi meio que um golpe de sorte, assim, né? Fiz a defesa em setembro, e aí surgiu o concurso da UES acho que foi novembro de 2012, e aí em janeiro eu já tinha passado. E aí eu me mudei em junho para Fortaleza. Já foi junho de 2013. E pronto, aí não sei se eu falo já da parte profissional. Boa, as motivações, né? A sua opção. As opções de pesquisa. Sim. Tá. Então, só falo já do mestrado, doutorado, ou também da Bolsa de IC? Você pode contextualizar, né? Porque é um processo, né? Você vai se descobrindo, vai aprofundando, não é isso? Tá bom. Então, veja, na Bolsa de IC foi uma coisa assim um pouco por acaso e que, na verdade, mostrou que não era tão por acaso assim, porque era uma pesquisa que Antônio Montenegro, inclusive, ele publicou agora um livro, né, sobre as memórias dos padres no Nordeste. Um desses padres, mais de um, são amigos, né, da família, porque meu pai foi ex-padre também, e ele entrou nesse grupo aí. Talvez ele tivesse se tornado um dos padres da teologia da libertação, né, mas aí ele largou a batina, como se diz, e casou com minha mãe. Não foi um pouco depois, né? Não foi. Ele largou antes, que ele morava em Teresina. Mas aí, resumindo, o projeto de ser de Antônio Montenegro era um pouco esse, né? E aí eu entrei um pouco e depois é que eu fui vendo que, na época, eu só sabia que ele tinha entrevistado meu tio Xavier, né? Que é Dom Xavier Gilles, que é um dos que ele cita nos livros e artigos dele. E depois eu fui com ele, Dom Marcelo Carvalheiro, né, que é o meu tio, que já é falecido. E aí, mas assim, não vou cair muito naquela ilusão biográfica de que Bourdieu fala, não. Foi um período que eu aproveitei pouco. Eu tive muita experiência de pesquisa, assim, de ir para os arquivos, mas eu não tinha muita consciência, sinceramente, do que eu estava fazendo, né? Assim, em termos de por uma série de razões que todo mundo sabe, assim, como estudante e tudo, mas para encurtar, eu não aproveitei muito, eu sentia muita dificuldade, mas, por um lado, foi bom porque eu comecei a trabalhar com história da igreja, que nem era uma coisa que, apesar de eu ter essa família, assim, muito, muito católica, eu não sou, para resumir, assim, não sou praticante, né? Tenho uma formação muito clássica na igreja, assim, de primeira comunhão e tudo, mas não é a minha praia, né? Digamos assim. Mas foi interessante porque Montenegro ele insiste muito na questão das fontes, né? Então eu comecei a ter um contato meio que na aventura mesmo, entendeu? Assim, eu precisaria ter uma cabeça mais estruturada em relação à pesquisa para poder ter aproveitado. Mas
no fundo, a IC serve para isso, né? Também. Então, teve um. E a gente trabalhava muito na perspectiva das práticas e dos discursos, né? Como era construído o discurso do comunismo, né? Como uma igreja que tinha entrado para combater o comunismo acabou sendo taxada de comunista. Só que assim, eu tinha dificuldade de sair do que já era muito trabalhado, digamos assim, apesar de eu ser muito novo na época, tanto de idade quanto de experiência de pesquisa, eu tinha a impressão que eu não conseguia me descolar da bibliografia, né? Eu acabava um pouco reproduzindo essa ideia, né, de setores da igreja taxados de comunista. Eu não conseguia sair disso. A verdade é essa. E eu nem sei se hoje em dia, se eu voltasse a essa pesquisa, se eu conseguiria, porque tem muita coisa produzida. Então, ao mesmo tempo, isso me deu um interesse muito grande que eu tenho hoje em dia. Eu sou muito, como Paul Veyne fala, de não querendo me comparar a Foucault de forma nenhuma, mas assim, eu sou um pouco positivista no sentido de dar muito valor às fontes, né? Assim, claro que não valor de hierarquizar excessivamente as fontes, mas de procurar discussões um pouco mais originais, digamos assim, a partir do que as fontes permitem você discutir, né? Então, ao mesmo tempo, essa preocupação que eu já sentia de não conseguir fazer nada de novo, mas eu acho que eu rendi pouco, sendo muito fazendo uma autocrítica, eu acho que eu não, diferentemente talvez dos meus colegas que permaneceram e acabaram continuando com Montenegro, eu fiquei um tempo aí meio perdido para fazer o. Não é um privilégio meu, porque acho que muita gente passa por isso, né? Mas eu. Talvez eu ligando a luz melhore, né? Foi o início da caminhada. Foi no projeto de si. Foi muito. E eu acho que acabou repercutindo um pouco no mestrado. Porque, assim, a dificuldade do mestrado, lá na França, talvez para um estudante brasileiro, né? Porque por mais que eu tivesse meu pai, tudo, eu sou totalmente brasileiro, né? Sim, eu tenho, digamos, toda a parte do meu pai é francesa, mas eu sou muito pernambucano, não sou nem brasileiro, né? Eu sou muito recifense mesmo. Então, assim, a cultura da gente é muito, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, é muito escolarizada, entendeu? Lá não, lá você chega com o seu orientador com um texto para ele comentar, não tem um acompanhamento, não tem disciplina de seminário de pesquisa, não tem nada disso. É muito empírico mesmo, entendeu? As aulas do mestrado eram seminários em que os professores discutiam suas pesquisas. E como eu estava num centro de estudos da América Latina, e isso aí a gente teria que marcar horas e horas para eu falar disso, mas é uma crítica que até hoje me angustia muito, é que eu acho que os estudos que são feitos na França sobre o Brasil são muito. É muito forte o que eu vou dizer, mas vou assumir o risco. São muito caricaturais, entendeu? Muitas vezes é uma visão de um estrangeiro. Eu percebo muito isso. E eu que gosto muito de trabalhar com história local, cada vez mais eu tenho sido quase, tenho ficado muito descrente. Eu sou muito novo para isso, em termos de pesquisa, mas eu sou muito descrente, a perspectiva é muito abrangente. Talvez o pessoal da história global não goste muito de dizer isso, apesar de eu estar num grupo de história global, mas eu valorizo o chamado local, né? Perspectiva local, embora possa estar conectada ao global, mas eu sou muito apegado à história local, digamos assim, um recorte mais direcionado.
E aí lá eu sinto que a minha perspectiva, que foi se aprofundando cada vez mais de uma história, e eu tenho entrado muito em conflitos de terra, né? Então é uma coisa que às vezes me complica um pouco no mundos do trabalho, é a dificuldade de a questão agrária, às vezes ela é um pouco menos trabalhada, digamos assim, do que a questão no mundo do trabalho, né? E aí, às vezes, por exemplo, para me inscrever num simpósio, entendeu? Eu tenho mais dificuldade. E aí, Então, voltando às... Sim. não, pode conclua esse momento aí do mestrado e do doutorado. Certo. Então, assim, o mestrado, eu considero que eu tive uma certa dificuldade por conta disso, que o meu orientador queria que eu trabalhasse os teólogos latino-americanos, e isso para mim já era muito abrangente, entendeu? Então eu já foi uma necessidade que eu tive de definir alguns e trabalhar um pouco algo que hoje em dia eu identificaria como uma história intelectual, entendeu? Dos intelectuais da teologia da libertação. No fundo, eu tentei entender porque, por mais que pense a teologia da libertação quase como um movimento social, no fundo, ela é um movimento altamente intelectualizado. Poucos são os teólogos que têm um trabalho de base, de pastoral. Essa é muito mais as comunidades de base, que, no fundo, não são teólogos da libertação. Entendeu? Então, tem essa... É uma discussão muito específica, né? Talvez não valha a pena eu me aprofundar. Mas aí, terminando o mestrado, e com toda a questão da língua, né? De não ser a minha, por mais que eu tivesse a origem do meu pai e tudo, mas não é a minha língua materna, né? E o francês escrito, ele é difícil. Hoje em dia, eu acho que eu tenho um nível bem razoável de escrita em francês, mas porque por conta dessa dificuldade, eu investi muito. Entendeu? Então, hoje em dia, às vezes eu corrijo gente até que escreve em francês, que são francófonos. Às vezes eu corrijo pessoas que têm o francês como língua materna, né? Acontece. Não muito, mas lógico que por escrito, né? Eu nunca usaria de corrigir oralmente. Mas aí, a pesquisa que eu mais gostei mesmo, e acho que todo mundo acaba passando por isso, foi a do doutorado, que eu me senti... Mas, assim, mais no final do doutorado mesmo, assim, acho que no último ano, eu entendi o que eu estava fazendo na minha pesquisa de doutorado, entendeu? Assim, e de certa forma, eu comecei a entender retroativamente, né? E, assim, e eu vejo que, por exemplo, eu já fazia história oral e um pouco de história agrária, mas sem dar nome aos bois, entendeu? E hoje em dia que eu tenho uma... E eu tento, de certa forma, eu acho que uma das perguntas de vocês aí era... acho que a relevância, a contribuição, não lembro exatamente da minha pesquisa, eu acho que é tentar um pouco conciliar uma discussão que seria mais Mas a não, movimentos sociais, mas lá muito a questão da memória oral. oi, é porque acho que Alô? congelou o seu. Você mexeu Oi. em algum fio? Não, pode ser a internet, às vezes, que... Quer que eu repita? Cortou da... Por favor, Tá a sua ouvindo? contribuição, né, específica da discussão. Sim. A minha, assim, de maneira muito, muito genérica, entre outras questões, que eu tenho trabalhado muito na importância da produção de documentos pelos trabalhadores ou de discussão sobre o mundo do trabalho, mas eu acho que a contribuição que eu tenho, a orientação que eu tenho seguido cada vez mais é tentar associar um pouco uma discussão que seria mais clássica
dos movimentos sociais, digamos assim, ou seja, a luta pela terra como sendo mais uma questão de uma história social, mas eu tento atrelar muito a memória. Eu tenho feito entrevistas cada vez mais longas, cada vez mais subjetivas, digamos assim, cada vez menos estruturadas e falando de conflitos sociais, entendeu? Então, eu tento atribuir significados outros do que só um conflito mais objetivamente falando, com datas e acontecimentos marcantes, entendeu? Eu tento ver muito como os próprios atores pensam esse conflito. Muito bem. Professora... Se quiserem um aprofundo mais, fiquem à vontade. Eu Vocês posso quem não. colocar alguma questão? Por favor. Fique à vontade. Aproveitar esse percurso de pesquisa, né, que ele já vem pontuando, queria ver com você em que momento aí desse percurso você encontrou o SORP, né? E que você falasse um pouquinho desse órgão, né? Que em Sobral, nas minhas pesquisas, eu encontrei algo parecido, né? Que foi o CETRESO, que é a coluna Centro de Treinamento de... Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, professor? Eu estou ouvindo. Pronto, então, em Sobral, a gente tinha, na década de 60, no jornal Correio da Semana, uma coluna do CETRESO, né? E a partir dessa coluna do CETRESO, eu fui investigando e encontrei um organismo, né, vinculado à Diocese de Sobral, chamado CETRESO, que é Centro de Treinamento de Sobral, né? Foi criado na década de 60, no início da década de 60, mas em 67 ele deixou de existir, porque o seu fundador saiu, que era o padre Luiz Melo, né, saiu de Sobral para a cidade de Camusim e iniciou um outro trabalho pastoral lá, chamado Serviço de Promoção Humana, né? E aí o CETRESO de Sobral se desarticulou, né? No entanto, eu encontro uma semelhança, pelo que eu já li do SORP, né? Que é muito essa coisa de tentativa, né, de organização dos trabalhadores, vinculando a um discurso de sindicalismo, né? E aí eu queria ver em que momento aí da sua pesquisa você encontrou o SORP e o que você pode, assim, né, comentar um pouco desse organismo para a região de Pernambuco, né? Agora que eu estou me lembrando de você, olhando do livro do MEB, né? Eu sou sim. muito... Desculpa, que a gente se encontrou lá. Aí, quando você falou, no SORP é que eu me lembrei, né? Sim. Da sua pesquisa. O SORP é um pouco... Não sei se o xodó, porque ele é de direita, né? Ele é uma opção contrária às ligas camponesas, que, na verdade, ele foi muito, usando termos pouco acadêmicos, ele foi muito esperto, né? O padre Crespo, ele conseguiu, digamos assim, ressignificar a atuação do SORP e que acabou, num contexto de golpe, de ditadura mais exacerbada, ele acabou pousando um pouco de quase que uma opção de esquerda, mas, na verdade, ele foi o sindicalismo consentido, digamos assim, né? O que foi, de certa forma, acobertado pelos militares, apesar de que, como todo do golpe, acaba também, a gente está vendo isso no contexto atual, né? A gente que apoiou está pagando o preço. E o SORP é assim, é algo que todo mundo tem interesse e as fontes são essas. O que o pessoal diz é que, como era uma coisa muito atual, né, uma iniciativa muito do Padre Crespo, porque antes era o Padre Crespo e o Padre Melo, mas aí depois eles romperam, né? E aí Padre Melo, inclusive ele escreveu eu só tenho esse texto em inglês, que foi minha orientadora que me passou um texto, eu acho que é o trecho de um livro dele, falando de uma revolução. Só que a revolução aos moldes um pouco de direita e um pouco fascistas mesmo. Eles
de alguma forma, romperam e o Padre Melo foi para o norte do país. Não me lembro se foi para o Amazonas. E aí, depois ele acabou falecendo, não morte violenta, né? Ele morreu por alguma doença, alguma coisa. E aí essa parte eu não me lembro mais. Mas aí o Padre Crespo continuou só. Cara, ele tinha uma equipe, mas acabava sendo uma iniciativa muito pessoal, para não dizer personalista, mas pessoal. E aí talvez muita coisa tenha ficado nas mãos dele, e assim, eu achei, é algo que se fala muito e que se tem pouca fonte. E eu comecei a me interessar porque algumas dessas poucas fontes eu encontrei e ainda estou trabalhando nelas, né? Lá na Cúria, que hoje em dia é o centro de pastoral, lá não, aqui em Recife, né? Que foi uma época parte do seminário menor, depois virou a Cúria Metropolitana da Arquidiocese, e aí depois se tornou hoje em dia só um centro de pastoral. Aí tem algumas pastorais, como a pastoral do idoso, mas aí tem o arquivo, que se eu não me engano é Dom Vital, o nome do arquivo, e eles estão digitalizando, mas na época que eu ia era uma biblioteca, eu peguei algumas coisas, mas resumindo, é muito interessante porque a questão agrária em Pernambuco, ela é a questão da igreja e a questão, o tema igreja e questão agrária é muito complexo nesse período aí, principalmente início da década de 60, né? Porque você tem várias, até acaba sendo, eu tentei pesquisar um pouco isso no Ceará, mas digamos assim, eu acho que nesse ponto a complexidade às vezes é um pouco maior aqui, porque tinha uma série, você tinha a CR, MEB, JAC e o SOP, sem contar ligas camponesas e todas as dissidências que foram surgindo do PCB. Então é um campo de conflito muito extenso, né? Então, assim, a minha opção foi ver o SORP como a opção de sindicalismo que acabou prevalecendo em termos políticos, mas que não impediu que dentro da igreja existissem divergências. Por exemplo, é pouco trabalhado, mas o MEB rompeu claramente com o SORP. Se eu não me engano, até o texto que eu escrevi sobre isso mostra isso, né? Que houve uma ruptura tanto da JAC, quanto da ACR, quanto do MEB. E, contrariamente ao que as pessoas pensavam, os maiores recursos do SORP vinham do MEB. Entendeu? Porque o MEB, como era ligado ao governo federal, né, no período de Juscelino, recebia muito recurso. E o SORP, os recursos que eles recebiam eram doações ou era capital norte-americano, né, que as pessoas associam àquele sindicalismo americano ligado à CIA. Só que eram com a ordem Aliança para o Progresso, né, todo esse contexto de favorecer uma sindicalização menos radical, né, e mais de conciliação de classes. Então, o meu interesse do SORP, no fundo, é um interesse das pessoas que trabalham com essa questão. Eu não trabalho muito a década de 60, mas como para entender o surgimento da CPT, eu tive que entender essas experiências anteriores, eu aproveitei o que eu tinha pesquisado dessas experiências anteriores e confrontei um pouco com a perspectiva do SORP, tentando dar mais detalhes com fontes, porque, no fundo, muito se fala, mas se você olhar, poucas fontes são citadas do SORP. É muito mais discutindo o que já foi dito, entendeu? Discutindo um pouco os clássicos. A não ser um ou outro que conseguiu entrevistas com o Crespo, né? Inclusive, eu tentei
mas na época ele já estava doente e ele faleceu em 2016, né? Então, Mas ele é um... Diga. era isso que eu queria entender também, assim, porque se esse SORP, né, ele teve uma linha de atuação, assim, como equipes de organização desses trabalhadores, né, ou se foi mais uma linha intelectual vinculada a um discurso da igreja, como no caso do CETRES, né, que era produzido um discurso no jornal, e aí dizia a importância do sindicalismo, né, da reforma agrária e tal, mas era uma equipe muito pequena, então essas pessoas não iam a campo, né, para organizar, para poder... E isso no SORP acontecia, né, Não, e também, já que você falou da CPT depois, eu emendo, né? Se sim, sim. existiu algum desses trabalhadores, né, que depois vão estar, né, vinculados aí ao discurso de organização que a CPT vai fazer depois, esses novos movimentos, né, que vão surgindo depois, se encontra-se esses trabalhadores que participavam do SORP, né, que foram organizados na época do SORP, se existe uma linha de continuidade nesses trabalhos, ou se não, né? Isso aí é um pouco o que eu fiz na minha tese, é porque, assim, fazendo uma linha do tempo, foi basicamente a Jaque surgiu primeiro, porque a Jaque é da ação católica, da década de 40, já tinha em alguns lugares, entendeu? Eu acho que em Minas Gerais. Em Pernambuco, você começa com a Jaque F, que era a Jaque feminina. E era muito, desculpe a generalização, mas era muito corte e costura para as mulheres ligadas à igreja. Aí ensinava como cuidar da família, mas naquela perspectiva bem da mulher dona do lar, que cuida dos filhos e que aguarda o marido chegar. Aquela visão bem que da própria sociedade, né? Então, aquela visão, e bem pudica, né? De uma mulher recatada e etc. Então, a Jaque feminina tinha muito essa perspectiva. Depois começou a surgir uma Jaque masculina, numa perspectiva ou muito, digamos assim, produtivista, entendeu? Assim, ajudar a ter uma melhor colheita, ou de ter uma organização em termos de cooperativa, mas fugindo ao máximo da perspectiva política de confronto. Era um político assim de conciliação, entendeu? No máximo, e aí, à medida que os direitos trabalhistas foram surgindo, foram se ampliando, aí a discussão começava a ter, mas assim, por exemplo, não se falava em greve, não se falava em reivindicação, esses termos praticamente não existiam. E aí, depois da Jaque, a perspectiva, aí a Jaque ela só vai se radicalizar a partir de 63. Só que quando ela vai se radicalizar, é porque depois chega uma hora que começa a surgir um movimento em paralelo ao outro. Então, por enquanto, era a Jaque feminina, depois a Jaque, e aí a Jaque, depois ela vai surgir também a ACR, que é como se fosse a Jaque é para a juventude e a ACR é para os adultos. Mas nesse caminho da Jaque até surgir a ACR, surge o SORP em paralelo. E eles, em algum momento, eles vão se encontrar, a Jaque e o SORP e a ACR. Só que aí vai chegar uma hora que a Jaque e a ACR vão romper com o SORP. E aí o MEB também rompe. Porque, no fundo, esses três movimentos acabam virando uma opção mais à esquerda, a Jaque, a ACR e o MEB. Depois o MEB ele acaba sofrendo muitos cortes e eu acho que agora eu estou em dúvidas, porque Pernambuco foi um dos primeiros que a equipe pediu demissão e encerrou as atividades no SOP, porque a perseguição estava muito grande. E aí ficou praticamente só a Jaque e a CR. Mas aí o SORP, nesse caminho aí, ele tinha uma perspectiva menos política e mais de formação. Agora, assim, quando tinha pronunciamentos políticos, era bem anticomunista. Entendeu? Eles têm um manifesto, que inclusive foi publicado no jornal, de apoio ao que eles chamam a Revolução de 64. Né? E usando todo aquele vocabulário anticomunista, né? De agitadores, subversivos, politicoides, né? Tem um determinado termo que eles dizem que os
os apoiadores ou as pessoas vinculadas às ligas camponesas são politicoides o que hoje em dia as pessoas chamam de esquerdista, né? Digamos assim, no sentido pejorativo. Então, mas respondendo muito e sim, aí depois desse caldeirão aí da década de 60, esses movimentos que vão restar vão se juntar no que depois vai ser a Pastoral dos Camponeses, ou seja, a igreja vai juntar todos, vai dizer, agora vocês vão se reunir na Pastoral dos Camponeses. Mesmo que eles tivessem perspectivas antagônicas, porque, no fundo, muitas vezes era uma justaposição. Mas cada um, depois que saía da sala de reunião, desenvolvia o seu trabalho separadamente. E aí, essa pastoral dos camponeses, com certeza por conta do termo camponeses, se tornou pastoral rural, porque o termo camponês foi ficando muito difícil de ser utilizado, né? Então, você já, a partir de... Então, em 66, você tem registro dessa pastoral dos camponeses, e depois, já em 71, ela já se chama pastoral rural. E aí, a pastoral rural vai se tornar cada vez mais um movimento, assim, não vai chegar a ser um movimento, porque ela ainda continua sendo esse fórum, digamos assim, de pastorais da igreja, que nem se chamava pastoral na época, né? Isso é mais na década de 70. Mas aí, um desses movimentos, que era a ACR, dentro da pastoral rural, acaba fazendo com que a pastoral rural se torne um pouco um movimento, porque eles tomam um pouco à frente e o SORP se esvazia muito rapidamente. Então, assim, é uma pastoral rural, ou seja, inclui, em alguns lugares, o MEB, a SAR, né, que era o Serviço de Assistência Rural, o SORP um pouquinho no início, mas depois ela se... Mas, basicamente, acaba sendo a ACR. E a ACR era um pouco o que havia sido a JAC quando ela se radicalizou, e que depois surgiu a ACR em 65. Né? E aí, com a ACR, com a pastoral rural, ela teria permanecido pastoral rural, mas aí teve o conflito com Dom José Cardoso, e aí, para fugir da autoridade do bispo, né, para que ele demitiu a pastoral. Na verdade, ele não acabou com a pastoral rural, ele demitiu os coordenadores e colocou outros coordenadores sob a direção do irmão dele, né, que era o bispo de Petrolina, Dom Paulo Cardoso. Ele era o Dom José e o irmão era... Então, a pastoral rural continuou existindo, mas, no fundo, a pastoral rural que foi demitida se tornou CPT. E aí, até hoje, ela... Então, assim, eu sei que são muitos movimentos, com certeza ficou confuso, mas é porque é um caldeirão mesmo. Mas o SORP, especificamente, ele dava cursos de formação, vários. Então, tinha, às vezes, com um técnico agrícola, entendeu? Curso de semente. Mas tinha muito curso de sindicalização. Como organizar um sindicato, como fazer uma ata, como conduzir uma reunião. E, na maioria das vezes, esses cursos eram ministrados por ele, pelo padre Paulo Crespo. Entendeu? Então, tinha muito essa perspectiva de formação. Depois, à medida que a ditadura foi se constituindo, eles começaram a cada vez mais entrar numa perspectiva menos política, né, e cada vez mais de assistência ao pequeno produtor rural. Então, ele defendia muito a chamada lei do sítio, né, que é um decreto de 1965. Tem o texto, eu acho que eu enviei para a revista da Historiar, né, da UVA. Isso. Eu discuto isso, a questão do sítio. E essa lei do sítio, ele acabou sendo... por quê? Porque era uma forma de, entre aspas, reforma
agrária branda, que ele não precisava lutar para uma justiça social muito radical, ou seja, tirar a terra do latifundiário. Apenas bastava que o latifundiário desse 2 hectares para que o trabalhador permanecesse nas proximidades do engenho ou da usina. Né? Mas, assim, diga. Pode concluir. Não, é porque se deixar eu falo muito, viu? Ainda mais dessas questões aí. Então, assim, mesmo que depois... Eu, por exemplo, eu tenho muito apreço a discutir a questão do sítio. Mas, na origem, era uma forma de conciliar com a grande produção canavieira. Entendeu? Era dar o mínimo de subsistência. No fundo, era isso. Mas, claro, que alguns autores, como Lígia Sigor, acabam mostrando que isso cria uma ideia de sentimento de posse em relação a esses 2 hectares. Então, isso, de certa forma, é um esboço de luta pela terra, entendeu? Porque a partir do momento que você tem um sítio, né, você passa a ter o sentimento de pertencimento daquele sítio em relação a você, né? Porque você começa algo que era visto como um poceiro, numa situação em que as relações de trabalho estão mantidas, ali é visto como uma concessão. Mas a partir do momento que essa relação de trabalho ela entra em crise, porque o produtor quer expulsar ele, essa concessão se torna um direito. Entendeu? Enquanto ela é minha, porque as relações de trabalho estão garantidas, ela é uma concessão. A partir do momento que eu tenho a ameaça de perdê-la, ela é um direito e eu vou segurar ela com unhas e dentes. Entendeu? Acaba tendo um pouco essa discussão que dá para... É uma discussão que eu puxei um pouco para o doutorado, né? Mas são outros... Então, professor, nessa perspectiva aí da manutenção dessa pauta da presença dos trabalhadores, né? Como protagonistas dentro e fora da igreja, nas organizações sindicais, qual é a importância da discussão do mundo do trabalho hoje, não é? Mantendo ou reinventando, ressignificando exatamente esses trabalhadores, né? Quem são esses trabalhadores, né, que o senhor pesquisou, né, e que ainda mantém essa pesquisa, e qual a importância desses sujeitos sociais para, não só para a pesquisa, mas para a sociedade, para revitalizar, né, o estudo acadêmico na história social e em outros campos. Veja, o mundo do trabalho, na minha pesquisa, foi um pouco uma questão incontornável, né, para dizer em termos mais elegantes. Porque eu comecei a trabalhar muito a questão... que eu entrei pela igreja, e aí, ao trabalhar a CPT, eu comecei a perceber, na minha concepção mais crítica, de que se eu permanecesse só na esfera da igreja, eu não poderia aprofundar como eu queria a discussão da luta pela terra. Né? Porque muitas vezes tem os limites institucionais da igreja, né? É uma radicalização até certo ponto. Né? Tanto é que acaba surgindo margem até para o próprio MST. Então, eu entrei muito na questão agrária, e aí, na época, a minha orientadora, Cristine Dabá, ela estava organizando as fontes do TRT lá aqui, né, em Pernambuco, na UFPE. E ela sempre me cobrava, né? Rapaz, você não vai usar nada do TRT. E aí, eu demorei a achar essa ideia. A minha saída, digamos assim, foi ver as áreas de conflito que eu trabalhava, ou seja, os conflitos de terra em que a CPT atuou. Eu procurei ver se antes do conflito de terra existiam processos trabalhistas. E aí foi
É o que eu estava dizendo no início. A minha preocupação sempre de fontes, pode ver que a maioria dessas decisões de pesquisa que eu fiz, eu acabei produzindo um artigo. Né? Então, essa discussão aí foi até que saiu naquele livro do História dos Trabalhadores, publicado recentemente por Montenegro e Marcelo Góes, que é um professor da UFAL. Lá eu discuto a relação justiça do trabalho e luta pela terra. Porque, na verdade, você vê que o processo de luta, a justiça do trabalho, como de certa forma ela não conseguiu impedir a expulsão do campo, né, ela não impediu que se criasse os quadros, digamos assim, os sujeitos que vão compor os movimentos de ocupação de terra. Todos eles, não vou dizer todos, mas em sua maioria, eles são ex-sitiantes, como o pessoal diz, né? Ex-moradores de sítio ou filhos de moradores de sítio que foram expulsos. Então, na verdade, contrariamente ao que a imprensa coloca como sendo moradores das periferias urbanas, que para fugir da fome e da precarização da vida nas periferias urbanas ocupam a terra, no fundo é algo que eu venho tentando trabalhar na construção da memória, é a perspectiva do retorno ao sítio. Entendeu? Na minha concepção, assim, muito apressada, aqui falando em 2 minutos, a luta pela terra na zona canavieira de Pernambuco é um retorno ao sítio. Entendeu? É uma perspectiva que eu percebo tanto nos conflitos na justiça do trabalho, quanto nos relatos. Se você não desce, não é nem descer, mas se você não volta às origens, à infância desses trabalhadores rurais, você não percebe essa dimensão do sítio. Sim, quem são esses trabalhadores, né? Como é que eles foram para essas organizações? Que o senhor, nós vamos fazer a revisão do texto e todas essas siglas, né? De juventude agrária, né, de ação católica rural, tudo isso vai ser destrinchado, né? Mas nessa questão, assim, o protagonismo desses trabalhadores, até que vão rompendo e constituindo outros setores, como CPT e MST. Né? Então, quem são esses trabalhadores que você teve maior contato no doutorado, talvez, né? Para dizer a importância deles hoje dentro de uma discussão do mundo do trabalho, por exemplo. Certo. Os trabalhadores que eu tenho atuado específico, porque eu tenho desenvolvido pesquisas já no Ceará, né? Mas eu trabalhando especificamente os desdobramentos da minha tese, que é algo que eu vou acabar levando para o pós-doutorado, os conflitos de terra que eu trabalhei são os primeiros conflitos de terra que ocorrem na redemocratização, em que ainda não tem o MST e que ainda também não tem a CPT. Então, acaba sendo conflito de terra que as pessoas colocam, mas no fundo, quando você vai aprofundando, não é como movimentos mais espontâneos, mas no fundo eles têm uma base de apoio sindical, em parte, né, sindicatos dos municípios que eu trabalhei, né, no caso de Abreu e Lima, Paulista, Igaraçu, Goiânia, são todos, depois eu posso detalhar, são todos municípios da Zona Canavieira Norte, né, na Zona da Mata Norte, que é a parte canavieira ao norte de Recife, né, de algo como de 30 quilômetros para o norte. Aí começa já a zona canavieira. Então, esses trabalhadores que eu pesquisei, eles têm uma participação sindical, mas muitas vezes já não tanto, porque eles já não são mais trabalhadores do engenho, porque eles foram expulsos, mas eles começam a participar de reuniões que o sindicato organiza com esses trabalhadores expulsos. Nessas reuniões, no momento de efervescência de abertura política, a igreja também participa. Depois, esses movimentos vão se separando. Mas nesse contexto aí, no meu caso aqui é 83, 84, 85, 86, eles estavam muito de mão dadas. Depois é que vão se separando. Embora eles mantenham uma relação um pouco
tensa às vezes, mas mantém uma parceria em alguns casos, né? Em outros não. Em outros é uma ruptura mesmo. Uhum. Mas eles se congregam nesse período aí que eu trabalhei, em torno do final da ditadura, e eles têm uma base de apoio sindical muito forte, uma, um apoio da Federação dos Trabalhadores Rurais e um apoio do que na época ainda era Pastoral Rural, mas que vai ser a Comissão Pastoral da Terra, CPT. Então é interessante porque ela me permite fazer uma verdadeira polifonia de atores, né? Porque aí eu posso entrevistar pessoas do sindicato, pessoas da igreja, pessoas da federação, todos eles participavam desses movimentos de ocupação. E eu trabalhei 4 conflitos específicos, mas no fundo, quando eu vou ver esses conflitos que eu trabalho em 85, se você olhar nos jornais, em 67 essas áreas já tinham conflito, porque já o proprietário tentava expulsá-los. Então, mais uma vez, se confirma de que são sitiantes, ou ex-sitiantes, ou alguém que mantém o vínculo com a terra. Entendeu? Então, são trabalhadores que têm um histórico de vínculo com a terra muito grande e que, no fundo, a luta pela terra é só um novo contexto de uma luta que eles já travavam para permanecer na terra, né, enquanto eles já eram trabalhadores, uma permanência na terra mais associada com direitos trabalhistas, porque às vezes eles entravam na Justiça do Trabalho reivindicando direitos salariais, em outros casos, o direito ao sítio, que já dialoga mais com a questão da luta pela terra, e que mudando o contexto, ou seja, um contexto em que essa relação trabalhista entra em colapso, né? Quer dizer, as usinas vão falir ou vão se ressignificar em outro setor da economia, vão produzir cimento, papel, eucalipto, etc., que é uma discussão também que tem que ser feita. Essa perspectiva de crise, muitas vezes, é uma grande estratégia dos setores produtivos de mudar de ramo de produção buscando mais lucros, né? Uma empresa que eu estou trabalhando agora, que é das terras, de um conflito de terra específico, que é a Companhia de Tecidos Paulista, né, que o Sérgio Leite Lopes trabalhou, ela, no fundo, depois criou uma série de conversões do capital dela, entendeu? Começou a trabalhar em rede hoteleira, ser acionista de outro tipo de empresa, a trabalhar com fornecimento de crédito, etc. Aí você diz, como é que essa empresa faliu se ela criou um hotel, uma rede hoteleira? Entendeu? É algo muito... Voltando aos trabalhadores, eu tento, a partir desse complexo de movimentos que se uniu, e, no fundo, é muito interessante, porque o último conflito que eu trabalho é o primeiro primeiro dos grandes que o MST atuou. Entendeu? Então, isso já me dá uma porta de entrada para, se eu quiser, porque é muito interessante, porque a Zona da Mata Norte, ela não teve uma atuação tão cedo do movimento dos sem terra. Né? Os sem terra, eles acabaram atuando com uma certa força na Zona da Mata Sul. Né? E depois, na Mata Norte, né, a parte mais ao norte, que começou a surgir, mas o primeiro conflito, eu acho que é justamente esse que eu trabalhei, o primeiro conflito na Zona da Mata, do MST, é na década de 90, 98. Então, esse conflito, que são as terras da usina Aliança, o MST atuou em estreita parceria com a CPT. O que me abre um outro leque de trabalhar o MST, mas eu só trabalhei o MST. Por exemplo, no Ceará eu já tenho trabalhado muito com o MST, porque lá tem poucos conflitos, tem poucos assentamentos que não são do MST. Como aqui é muito dividido, tem assentamento dos sindicatos, tem assentamento da federação, tem assentamento da igreja, né, no caso do CPT, tem assentamento dos outros movimentos que surgiram de dissidência do MST.
Então, assim, o sujeito que eu trabalho principalmente é esse antigo morador de sítio, né, ou ele próprio ou seus pais, mas sempre tendo sofrido um processo de expulsão e que, numa perspectiva de crise do setor de produção de açúcar, né, do setor tanto de cana-de-açúcar quanto da usina, que passa a reivindicar, às vezes até como forma de indenização salarial, o acesso à terra. Uhum. Viviane, você tem uma pergunta? Eu fico pensando assim, ele vai falando dessa pluralidade de sujeitos, né? Eu imagino, né? São expulsos dos canaviais, participam do sindicato, depois já não estão mais, né? Dentro dessa perspectiva do sindicato. Se existia assim todos estavam na luta pela terra, né? Com esses vários setores de organização tentando disputar a atenção desses trabalhadores, mas assim os principais conflitos, assim, né, em termos de questão do trabalhador mesmo, né, porque eles são antigos sitiantes, pelo que eu estou entendendo, né, então, assim, volta essa perspectiva do sítio, né, tem essa coisa da memória, que você está trabalhando também, mas, assim, dentro do que eles buscavam enquanto posse de terra, né, e os conflitos que eles iam encontrando enquanto luta, né, enquanto mundo do trabalho mesmo, né, até que ponto os interesses dessas organizações, enquanto equipe, enquanto direção, enquanto organização católica, enfim, né, coincidir, e apoio, que davam apoio, mas até que ponto isso coincidia com os próprios interesses desses trabalhadores que estavam vindo, né, nesse processo de família, né, de tradição de terra, de cultura, né, de querer permanecer no lugar ou voltar para aquele lugar de origem, né, se existiam esses conflitos de interesses entre, se a gente pode dizer, uma base, né, de trabalhadores e uma equipe de direção de movimentos, assim, até que ponto, até mesmo nas conciliações, né, pela luta pela terra, nos ajustes, nos acertos, assim, até que, eu estou querendo entender isso, se existiu, se você verificou isso, né, até que ponto esses conflitos puderam ser perceptíveis, né, conflitos de interesses mesmo, né, da classe trabalhadora em si e essas organizações, instituições que veio desde, né, dessa coisa do SORP, depois a CPT, depois a UMST entrando no jogo, né, até que ponto isso se concilia ou não se concilia, né, com o que você percebe da própria classe de trabalhadores que você está utilizando aí, né, no caso que é diverso, né? Por isso que eu estou colocando essa questão, porque é um campo de trabalhadores muito diverso, muito plural, né? Esse que você trabalha. Isso. Assim, eu acabo tendo uma perspectiva um pouco mais controlar isso, mas acabo tendo uma perspectiva muito purista, digamos assim. Uhum. Para mim, os sujeitos da luta pela terra são os que ocuparam a terra. Eu não, de forma nenhuma, eu descarto, pelo contrário, né? Eu procuro entrevistar a maior diversidade possível em relação a um conflito só. Por exemplo, eu estou trabalhando um conflito só, que é atualmente, né? Mas os outros porque assim, eu trabalhei na tese 4 grandes conflitos, e aí depois eu fui aprofundando um pouco cada um deles, e hoje em dia eu estou pegando especificamente cada um deles. Claro que à medida que vão surgindo informações dos outros conflitos, eu vou arquivando, entendeu? Mas o aprofundamento da leitura da documentação eu estou fazendo de um só, que é do Engenho Pitanga, que foi um conflito muito grande. Eu tento até desconstruir um pouco essa ideia, porque as pessoas colocam como o primeiro assentamento de reforma agrária da República. Mas, na verdade, não foi bem assim. Né? Foi o que representou um marco. Para você ter uma ideia, eles ficaram ocupados 3 meses na praça, chamada Praça da República aqui, que é em frente ao Palácio do Governo. É como se eles ficassem ali no mausoléu. Entendeu? Onde é o Palácio da Abolição, né? Eles ficaram ocupados 3 meses ali. Se você for pensar isso, em 86, né? Tinha acabado de ocorrer o fim da ditadura e eles ocuparam
Foram a Brasília, reivindicar de Sarney a assinatura do decreto de desapropriação, promoveram várias manifestações no centro de Recife. Tem uma série de ocupações do INCRA que foram feitas, então, de certa forma, eles introduzem em Pernambuco o instrumento da ocupação de terra, né, da ocupação para reivindicar a terra. Porque até então, se você observar as ligas camponesas, não tem essa perspectiva de ocupar para reivindicar a desapropriação, até porque essa questão da ocupação é mais recente. Mas eu não respondi a tua pergunta, que era outra, porque eu entrei nesses 4 conflitos, sim. A perspectiva de divergência entre o que base seria, e equipe de direção, no né? fundo, essa divergência é o que me fez ir às áreas de conflito. Hoje em dia eu pesquiso, hoje em dia eu estou quase fazendo o caminho contrário, porque assim, como na época da tese eu só trabalhei a CPT, eu entrevistei as pessoas da CPT, trabalhei os conflitos, e aí é uma crítica que eu faço, mas foi uma opção que meus orientadores sustentaram na época. Eu não entrevistei nenhum trabalhador, mas também entrevistei todo mundo que estava envolvido na CPT, ex-membros, membros atuais, pessoas que são colaboradores, advogados, ex-advogados, tudo que eu podia, sindicalistas e etc. Mas não desci nas áreas, né, de conflito, não fui às bases. E assim, no fundo, você vê que tem uma perspectiva que se constrói, que às vezes, se você não perguntar quem foi que apoiou vocês, eles nem falam, eles falam deles. Então, há uma busca de, entre aspas, de protagonismo, tanto individual como de, não, nós é que ficamos aqui. Um ou outro vinha apoiar. E quando você vai ouvir o lado mais institucional, às vezes você tem a impressão que eles conduziram a luta pela terra. Aí, quando você vai no acampamento, as pessoas não sabem, às vezes, nem o nome. Aí assim, você buscar a condução do conflito gera uma frustração, entendeu? Você tem que tentar entender o conflito na sua complexidade. Se você tentar buscar a genealogia do conflito, você vai ter uma perspectiva muito artificial, que rapidamente ela se... Porque, assim, por exemplo, tem padres, né, que tiveram um protagonismo muito grande nesses conflitos, especificamente nesse último conflito aí que eu mencionei. Mas eles... Então, quando você vai, em alguns casos, as pessoas dizem, foi tal padre. E aí, em outros casos, não, foi tal outro padre. Tem uns 3 ou 4 padres que, né, que, como tiveram protagonismo, as pessoas atribuem a eles. E, às vezes, você vai ao próprio padre e pergunta, quem iniciou o conflito? Aí ele diz, os trabalhadores. A gente só chamou para apoiar. Entendeu? Então, essa polifonia ela é muito interessante. Ela é difícil de trabalhar, mas hoje em dia eu sei lidar com ela. De certa forma, como eu já fiz aí mais de 50 entrevistas para toda essa pesquisa, e em várias áreas de conflito, sempre diversificando, pegando sempre a cúpula e a base, e as perspectivas mais que estavam em torno, né? Às vezes eu já consigo prever um pouco a linha da narrativa que vai ser construída. Às vezes, que bom ainda, né? Eu me surpreendo. Uhum. Né? Pois Mas, porque, na verdade, essa perspectiva aí da constituição mesmo, do processo de redemocratização, dos atores sociais no movimento operário, do movimento sindical. Então, nós, em Fortaleza, também acompanhamos, só que não era no rural, no urbano, né? Então, as pastorais, como a pastoral operária, como as comunidades de base, além de incentivar, de fazer reuniões nas comunidades, também havia até uma ação mais direta, sabe? Então, em Fortaleza, por exemplo, a CPT foi muito dinâmica e muito presente.
E eu lembro que Sim. vários padres, né, vários agentes, trabalhadores da pastoral operária também apoiava as ocupações, né, nos anos 90, né? Então, nesse sentido, queria até, é uma autocrítica que nós pesquisadores podemos fazer, que é uma coisa datada. Naquele momento, raras eram as pesquisas que incluíam os novos personagens, né? Ficava ainda numa visão muito cupulista, né? Muito da ação sindical, muito do movimento operário. E, no entanto, o que a gente precisa, de fato, é conhecer quem era esse trabalhador. Então, eu participei, por exemplo, há 30 anos atrás, de uma célula no bairro que tinha todo mundo, éramos nós da juventude, né, operária, da pastoral operária, os padres, as freiras e os trabalhadores das fábricas, e eles não tinham nenhum direito, eles não tinham organização nenhuma no local de trabalho, e as nossas reflexões eram exatamente de ajudar e contribuir para que esse trabalhador pudesse transformar, né, o seu cotidiano, o seu local de trabalho dentro de uma luta mais ampla, que era a redemocratização. Então, eu não sei, faz tempo que eu não me debruço sobre essa temática, né? Se tem essa coisa desse conflito de dizer que não eram os trabalhadores ou que era só a cúpula, que foi exatamente o erro do Partido Comunista em décadas anteriores, e nós sabemos disso, né? Então, não se trata aqui de saber quem é culpado, quem é inocente, mas talvez, para o momento que nós estamos vivendo hoje, ou é essa polifonia, ou é a contribuição e a presença de todo mundo, de todos os setores, de uma parceria ampla, ou não se vai garantir nem os direitos que já foram conquistados, né? Talvez, nesse sentido. Então, não é só no trabalhador rural, nem no trabalhador urbano, no movimento popular também. Aqui em Sobral, quando se fala de patrimônio, quando se fala da luta por moradia, todas as pesquisas que tem das elites sobralenses, é do patrimônio que diz respeito ao centro histórico, e as periferias, quando a gente fala de periferia, e quando fala dos terreiros, ou quando fala dos líderes nas comunidades, não tem entrevista do povão. Tem entrevista, sim, da liderança do bairro, tem entrevista do líder religioso lá do terreiro, entende? Mas não consegue ir lá quem ocupa a terra, por exemplo. Quem é que está, de fato, no dia a dia, no cotidiano dessa luta. Então, talvez a sua preocupação nesse retorno é muito interessante, esse seu caminho do pesquisador. Esse é o caminho de volta, né? A Dea Fenelon, que estudou muito os movimentos sociais, né, aqui no Brasil, da PUC e da Unicamp, ela dizia muito isso. Como é que você faz o seu caminho de volta de pesquisador? Então, se nós tivemos essa constatação desse movimento, desse momento de cupulismo, talvez, que é presente na história do movimento operário, né? Como que nós, dentro da academia, vamos até superar um pouco isso? Então, pela sua perspectiva, pelo que você está demonstrando, essa polifonia é dar visibilidade mesmo ao que a gente falava lá nos anos 80, e que talvez esteja sendo considerado agora, que o Eder Sader já falava, né? Quando os novos personagens entrarem em cena, que eram exatamente essas comunidades, esses trabalhadores, e você pega um fio da meada bem anterior, né? Que é desde antes mesmo das organizações trabalhistas e sindicais. Então, dentro dessa, me corrija se eu estiver equivocada, mas essa percepção aqui, como é que você vê isso dentro do GT, do mundo do trabalho? Como é que foram os estudos do mundo do trabalho até hoje aqui, e como você se coloca dentro desse mosaico, né, de pesquisas que tem dentro do GT do mundo do trabalho? Assim, a perspectiva, vou tentar ser bem específico, porque eu tenho a impressão que ficou parecendo que eu fugi muito dessa resposta. Eu vou tentar ser bem direcionado é porque eu me perco na questão agrária, né? Então, eu vou tentar ser bem específico do mundo do trabalho,
eu, na origem mesmo, a minha entrada, digamos assim, no mundo do trabalho foi muito, vou tentar usar um termo assim mais conciliador, foi muito ocasional. Né? Quando eu ia me inscrever nos simpósios, eram as opções mais que acabavam assim, que eu me encaixava, mas nem tanto, mas aí eu conseguia aprovar a comunicação. E aí eu fui me sentindo. E aí enviei o meu currículo na época para constar como membro naquela página, não sei se ainda tem a lista dos Tem, pesquisadores, tem. né? Nunca mais, sempre eu dava uma verificada, disse, vamos ver se me mantém aqui, né? Aí eu fui dizendo, não, eu estou ligado, porque eu sempre ficava vendo assim como muito urbano, entendeu? Discutindo muito a questão têxtil, a questão dos operários, e eu dizia, até foi algo que eu falei numa conversa com Clifford Welk, que ele trabalha, não sei se vocês conhecem, eu estou dialogando com ele para talvez ele ser o meu supervisor, né? Então, na época, um primeiro diálogo que eu fiz com ele, eu dizia, eu tenho dificuldade de me encaixar. Não que a minha pesquisa seja tão complexa que eu não me encaixo, não é isso, né? Pela opção, eu não consegui achar o que na época eu teria rapidamente entendido como a história agrária, né? Mas assim, eu entrei, mas como hoje em dia a história agrária tem se constituído dentro do mundo do trabalho, na perspectiva de luta por direitos, eu entro mais confortavelmente nessa discussão. Agora, eu sinto um limite ainda, eu ainda me sinto assim, não totalmente em casa, digamos assim, porque eu trabalho muito numa perspectiva local, dos movimentos locais e dessa complexidade da luta pela terra. É pouco diálogo com a discussão de memória, de história oral e memória. Eu ainda sinto que isso não é muito trabalhado. O que eu acho que a perspectiva menos. O que seria mais de movimentos sociais e menos de movimento operário, a percepção de movimento social, ela dialoga muito mais com a memória, porque é uma luta que vai além de uma luta mais objetiva e material. Não é só uma luta por direitos quantificáveis, né? Tem a questão da dignidade, do reconhecimento, tem outras dimensões mais subjetivas da luta, que eu tento, por exemplo, atribuir à luta pela terra, é uma perspectiva que Maria de Nazaré Vanderlei, que é uma professora da pós daqui, e ela, inclusive, tem alguns textos, não tantos, mas que são textos de base, que ela discute muito essa questão, né, da simbologia da luta pela terra, a relação com a comunidade e com a perspectiva do trabalho. Quer dizer, a luta pela terra ela tem outras dimensões além do direito, da busca do direito à terra. Entendeu? É uma forma de vida diferente com a terra, com a agroecologia, com a agricultura. Apesar de que eu não entro muito nessa discussão de agroecologia, porque é um recorte mais recente. Né? Eu prefiro ficar na questão mais política da luta pela terra. Mas em relação ao mundo do trabalho, eu comecei a me sentir mais confortável a partir do momento que o mundo do trabalho se abriu para outras perspectivas, inclusive de gênero. Não que eu trabalhe com de gênero, mas no mesmo momento que eu tenho a discussão de gênero, começou a se abrir esses outros leques, que acaba que, em parte, a história agrária fica dentro do mundo do trabalho, de certa maneira. Não muito, mas tem um pouco. A estratégia, digamos assim, que eu usei um pouco no início foi trabalhar com a justiça do trabalho. Mas, mais uma vez, eu trabalhava a justiça do trabalho numa perspectiva da reivindicação do sítio. Então, assim, era como se a estrutura fosse uma estrutura familiar ao mundo do trabalho, que era a justiça do trabalho, mas dando uma ótica agrária, que não era nem tanto agrária, assim, no sentido mais denso do termo, mas que era no mundo rural. Né? Então, hoje em dia, eu me sinto mais confortável no sentido da busca por direitos, luta por direitos.
né? A luta pela terra e toda a complexidade dos movimentos. E eu tenho tentado também insistir muito na produção de narrativas, né? Ou seja, a produção de diversidade de fontes, porque assim eu tenho, em termos de uma tipologia de fontes, eu tenho 3, 4 tipos de fontes bem diferentes. Né? Tem as fontes dos sindicatos, tem a fonte do INCRA, tem as fontes dos jornais e tem os depoimentos de história oral. E ainda estou enveredando também pelas fontes da justiça, no caso, luta pela terra, a Justiça Federal. Eu consegui já alguns processos, e que tem uma questão, sem querer conduzir a entrevista de vocês, mas tinha uma questão sobre qual era a importância da metodologia, né, e qual era a dificuldade. Não sei se eu posso comentar ela. Sim. Eu ia fazer em seguida, mas você já fica à vontade. Pronto, porque a metodologia, por exemplo, as fontes do INCRA, eu pesquiso desde os processos de apropriação, eu pesquiso desde 2014. Não, desde 2013. Foi quando eu comecei a me estabilizar mais na UESC, que eu tomei pé da situação, né? Porque aí no começo é sempre muito sobrecarregado. Aí eu comecei a voltar aqui e aprofundar os conflitos que eu tinha trabalhando. Deixei um pouco a CPT de lado e disse, não, agora eu vou trabalhar os conflitos por eles mesmos, né? Assim, ver as fontes que tem sobre cada um desses conflitos. E aí eu fui no INCRA, e assim, da mesma forma que eu tive a dificuldade com a aridez, né, num primeiro olhar, das fontes da justiça do trabalho, eu tive também com as fontes do INCRA. Que as fontes do INCRA, eu fui tomando... Hoje em dia eu tenho entrevistado, por exemplo, muitas pessoas do INCRA, e hoje em dia eu leio o processo com outros olhos. Para mim, antes era um bocado de papel, é quase como um processo da justiça nas mãos de quem não entende. Né? Então, depois eu começo a ver toda, por exemplo, você pode enveredar numa perspectiva de história social da propriedade. Porque a companhia de tecidos paulista que eu estou trabalhando, o que alguns autores chamam a vocação latifundiária dela, ela remonta a 1904, para você ter uma ideia. E a ocupação de terra nessas mesmas propriedades ocorreu em 1986. Nas mesmas propriedades, e o desmatamento que os trabalhadores rurais foram sendo acusados de fazer quando ocuparam a terra, na verdade, é um desmatamento que já ocorreu quando as terras eram da companhia e que ela concedia a trabalhadores para explorar. Né? Os laudos de desapropriação do INCRA dizem esse desmatamento é anterior, porque tem uma vegetação que eles chamam de capoeira ou capoeirão, que já indica que não é uma vegetação nativa, que é uma vegetação que está nascendo de algo que foi desmatado. Entendeu? Em vez de ser aquela vegetação de floresta, característica de Mata Atlântica, já é um pouco aquela vegetação de mato que cresce, digamos assim. Já não é aquela vegetação tão úmida, com árvores, entendeu? É algo que foi desmatado e que quem não percebe que ali é uma área de Mata Atlântica considera que mais muitos... Então, assim, as perspectivas do INCRA, elas abrem um leque muito grande, a partir de uma documentação que, a princípio, era muito árida. Mesma coisa, o processo da Justiça Federal. Você vê uma série de conflitos. Por exemplo, chega um ponto que o Ministério Público entra na justiça contra o próprio INCRA para tentar reverter uma desapropriação que foi feita. Ou seja, a própria história institucional está muito presente, os conflitos entre instituições que deveriam, de certa forma, estar no mesmo sentido. Entendeu? Eles botam o INCRA estadual e o INCRA federal na justiça contestando porque era a Mata Atlântica. Só que aí, finalmente, o INCRA consegue fazer um plano de... Agora está me faltando um termo. É um termo bem voltado à questão ambiental. Um termo de... Um plano de
um plano, é algo voltado à preservação. Agora está me faltando o termo, depois na transcrição, se vocês quiserem, eu passo. É algo como se fosse um reflorestamento, mas não é, de manejo florestal. Pronto. Projeto de manejo florestal, em que eles vão produzir, mas mantendo uma reserva mínima. Né? E acabou que essa reserva acabou não sendo tão preservada, mas então tem outros conflitos que, por exemplo, o próprio Antônio Montenegro, né? Ele trabalha muito nessa perspectiva da ditadura militar nos processos trabalhistas e como as instituições, como por exemplo o Exército, ele tem ingerência sobre as decisões da justiça. Quer dizer, o fato de um trabalhador ter sido comunista pesa desfavoravelmente a ele, em algo que teoricamente seria um direito trabalhista, que não deveria não deveria ser atravessado pelo direito, pela questão política. Professor, você falou aí das fontes do INCRA, eu também estive pesquisando na documentação do INCRA e fazendo aquele cruzamento, né, com a história oral. Até que ponto, né, essa documentação do INCRA e desses processos do TRT, né, que são fontes mais áridas, né, mais oficiais, digamos assim, até que ponto a gente você conseguiu visualizar, né, o próprio trabalhador, os ecos, né, desse trabalhador nesses documentos e vice-versa, né, na história oral, até que ponto os trabalhadores tinham essa consciência, essa dimensão, né, dessa forma institucionalizada em que se dava a luta pela terra a partir do momento em que o INCRA entrava, ou a partir do momento em que o TRT estava ali, né, a partir de um processo trabalhista, né, até que ponto isso é perceptível nesses dois tipos de fontes, né, nas fontes oficiais, como se pode perceber os trabalhadores, né, os ecos desses trabalhadores, os perfis que esses trabalhadores eram, né, dado a eles nesses documentos oficiais, e enquanto a história oral, até que ponto esses trabalhadores visualizavam essa grandiosidade que era, né, a luta pela terra, para além daquele combate cotidiano, né, contra o dono da terra, contra o capanga que estava ali querendo expulsar ele da terra, aquele conflito físico mesmo, corporal, que às vezes levava à morte, né, que eu consegui perceber um pouco isso com relação ao conflito de terra que eu estudei do assentamento Maceió, né, em Itapipoca, que foi em 85, né? Então, tanto na documentação do INCRA com relação ao conflito, quanto nas entrevistas com os trabalhadores, eu consegui perceber, né, ecos assim de um e de outro permeando isso, né? Até que ponto, eu não sei se você, com relação às fontes do TRT ou esses outros conflitos que você viu, se é possível, né, a gente perceber enquanto metodologia, enquanto cruzamento de fontes, né, perceber os trabalhadores e a perspectiva que se dá em torno desses trabalhadores nesses tipos de fonte, né? Essas fontes mais oficiais, mais áridas, digamos assim, mais institucionais. Certo. Inclusive, você chegou a sua pesquisa lá no Maceió, você produziu alguma coisa? Não. Está na minha tese, né? Eu estou concluindo a tese, e aí vai ser um tópico, né? Porque, na verdade, eu não estudo a história agrária em si, né? Mas os camponeses do movimento que eu estudo protagonizaram esse conflito de terra. Aí eu fui entender esse conflito, né? Qual é o movimento que tu estuda? É o movimento do Dia do Senhor. Eles sim. Quer dizer que as freiras que participaram, as americanas, eram desse. Sim, do movimento do Dia do Senhor. Eram as irmãs de Notre Dame, né? Mas elas não eram americanas, porque Notre Dame é francesa, né? Não, tinha umas da Bélgica, né, eu acho. Mas tinha a congregação dos Estados Unidos, né? Congregação de Notre Dame. Sim. Vieram várias irmãs, mas uma permaneceu, né? Que foi a Maria Alice, que é a que tem mais contato com esses trabalhos, né? De terra. Ela não está mais, né? Voltou. Ela que é canadense, né? Voltou para os Estados Unidos. Não, eu sei porque eu andei. Eu fiz como eu fui por lá, eu entrevistei
Porque tem o acampamento Terra Livre, né? Não sei se você Isso. conhece lá Uhum. contra o Pirata-Bar, né? Aquele Exato. conflito da faixa de praia, né? Exato. E aí, assim, como eu estava por lá, né, na regata que tem, eu aproveitei, conversei com algumas pessoas, acabei fazendo uma entrevistazinha assim rápida, mas mais para conhecer mesmo o conflito e futuramente até. Mas para não fugir do tema, em relação às fontes, vou ser bem específico, em relação às fontes do TRT, é mais fácil ouvir a voz do trabalhador, ainda que mediada pela pessoa que está digitando, esqueci o termo exato, a pessoa que digita a fala do trabalhador, né, durante a audiência, não sei mais como é que chama, tem um termo, né? O escrivão é de cartório, né? Cartório, né? Da polícia. Agora está me faltando o termo, mas tem a pessoa que faz a transcrição, então, de certa forma, ela é dita, né? O discurso do trabalhador. Mas, assim, na audiência de instrução, né, que na junta de conciliação tem sempre, como o nome está dizendo, uma tentativa de conciliação. Então, as primeiras audiências, elas oferecem a conciliação, mas tem a parte da instrução. Até hoje tem a instrução, e aí na instrução você ouve as testemunhas e você ouve o depoimento do reclamante, do reclamado, que às vezes ele faz o depoimento por escrito, né, porque já é algo padronizado, muitas vezes ele acresce, porque são tantos trabalhadores que se toda vez ele for produzir um discurso, né, então ele já cria muitas vezes uma contestação por escrito. Então lá você já tem, é uma história oral, mas transcrita, mediada, né? Então não é totalmente uma história oral, mas de certa forma você tem o trabalhador falando. Não dá para dizer que não é ele, entendeu? E é um momento que ele, de certa forma, pode dizer mais coisas do que ele diz na relação de opressão que ele vive na propriedade. Ali ele está, ainda que por pouco tempo, mas minimamente resguardado. Claro que depois ele pode sofrer muitas ameaças e, por conta disso, muitas vezes ele desiste do processo. A gente sabe que é uma desistência sumária, muitas vezes, né? Então, assim, no caso do processo trabalhista, para você ter acesso à fala do trabalhador, primeiro, você pode recorrer à transcrição do depoimento dele, ou você pode, a partir do sindicato dele, tentar procurar o contato dele e fazer uma entrevista com ele. Né? Isso é uma possibilidade. Mas só a fonte por ela mesma já tem um depoimento do trabalhador. No caso do INCRA, você não vai ter. O trabalhador ele não é ouvido. O que você tem, e aí vai muito de certa forma, da ousadia dos movimentos de luta pela terra, que muitas vezes o processo de desapropriação, que deveria partir do INCRA, no plano regional de reforma agrária, no plano nacional, desde o Estatuto da Terra, a ideia de que o Estado deveria identificar essas terras e iniciar um processo de reforma agrária. Mas, na verdade, é uma reforma agrária que ela é pautada, acaba sendo cada vez mais pautada, ou seja, a ideia de áreas prioritárias vai se perdendo e vai se tornando muito mais uma luta política. Ou seja, as propriedades que vão entrar em processos de apropriação vão ser as que o movimento vai forçar o processo de vistoria. Né? Então, você vai, a partir desse momento que inicia o processo de vistoria, o trabalhador ele não vai ser tão ouvido. Ou se ele vai ser ouvido, não vai constar a transcrição do que ele diz. Mas, como é pautado pelo movimento, sempre você vai encontrar ofícios dos sindicatos, das associações de moradores e das federações. E às vezes, documentos que os sindicatos já não têm. Por exemplo, eu queria entender sobre
vou resumir, né? Se eu estiver me prolongando, vocês me alertem aí. Mas a ideia aquela ideia que eu falei, né? De quem ocupou Pitanga, quem deu início ao processo, né? Aquela busca que eu falei que não é uma boa opção, a busca genealógica, digamos assim, do conflito. Mas, de certa forma, eu pergunto, né? Assim, quem iniciou o processo, né? De onde veio a ideia de ocupar essa terra e não outra? E aí, de certa forma, o INCRA responde. Mas aí o jornal depois complica mais ainda. Mas quando você pega os depoimentos, um ou outro vai dizer, não, foi tal padre, foi tal outro padre, ou foi tal sindicato. Aí você vai nas fontes do INCRA, aí você tem um ofício dos trabalhadores do sindicato de Abreu e Lima, que na época não era Abreu e Lima, é muito complicado, né? Eu vou resumir, era o sindicato de Igaraçu, e aí lá tem dizendo que para trabalhadores que tinham sido expulsos de outras propriedades, que é um conflito muito complicado, mas foi construído, por exemplo, uma barragem, a barragem de Botafogo, e aquelas famílias foram expulsas. E aquelas famílias deveriam ser reassentadas, e não foram, então foram para as periferias. Então o sindicato reuniu essas pessoas e disse, ó, e aí enviou um ofício para o INCRA dizendo, para essas famílias que vocês expulsaram e não reassentaram, as terras do Engenho Pitanga estão improdutíveis. Teve outro, além desse conflito da barragem, você teve um conflito de uma área de treinamento do quartel do Exército. Né? O quartel disse, não, vamos construir uma área de tiro aqui, e os trabalhadores, centenas de famílias que trabalhavam na produção agrícola do quartel foram expulsas, foram para as periferias urbanas também. Então, no sindicato tem dizendo lá, o ofício é de 83. Aí você diz assim, então o pioneirismo, digamos assim, do conflito é do sindicato. Mas aí você vai nos jornais e você tenta remontar um pouco, procurando na biblioteca, na hemeroteca digital, pelo nome dos engenhos, você vê que já em 70, agora eu estou em dúvida se foi 76, 77, mas já na década de 70, tem a Federação dos Trabalhadores Rurais promovendo uma manifestação e indo entregar ao INCRA uma reivindicação dizendo, para os trabalhadores expulsos de tais e tais propriedades, poderia ser desapropriado o engenho Pitanga. Aí dá um nó na sua cabeça, né? Porque aí você vê, finalmente, à medida que você vai aprofundando, você vê que, no fundo, a ideia de ocupar Pitanga não é algo da década de 80, finalmente. Mostra que é uma história social da propriedade, dá outras explicações, né, para essa perspectiva de luta pela terra. Mas, respondendo à tua pergunta mais especificamente sobre o INCRA, você tem, dos trabalhadores propriamente ditos, esses ofícios, declarações, organizações de apoio que também enviam, entendeu? Às vezes você tem, por exemplo, a Arquidiocese de Recife manda um ofício provocando o INCRA a dar seguimento ao processo. Né? Aí você tem, então, essa perspectiva mais diretamente dos sindicatos com essas declarações, essas organizações de apoio, mas você tem também a leitura que os técnicos e sociólogos que o INCRA envia faz da área, porque eles fazem uma avaliação sociológica. Pouca gente sabe disso. Mas eu, por exemplo, estou em contato com uma socióloga da época, que eu fiz uma conversa rápida, né, por telefone mesmo, e já combinei uma futura entrevista, para ela me explicar como era a atuação do sociólogo. E eles fazem todo um levantamento. Entendeu? Então, não é só... Por exemplo, para o processo de o que eles chamam a área do desenvolvimento, né, a criação do assentamento, você faz um levantamento das famílias, do perfil socioeconômico, da origem, quantos filhos, se tem o pai, se tem a mãe,
as condições em que eles estão. Então, tem esse levantamento das famílias. Claro que no processo fica mais resumido. Né? Em alguns casos, esse levantamento ela guardou, em outros não. Mas alguns ela vai se dispôs a me passar. Então, no fundo, procurando, você sempre acha algum rastro, digamos assim, mais especificamente dos trabalhadores. Mas se você partir da estrutura mais rígida administrativa, se você não for puxando esses fios que vão levando a uma perspectiva mais específica do trabalhador, você se assusta com essas fontes. Mas, no fundo, elas são bastante ricas. Muito bem. Pois é, de fato, essa ideia nossa dos protagonistas, dos interlocutores, não é da voz, que a gente já superou isso, né, na história oral, mas é essa visibilidade mesmo dessas experiências plurais, né? Então, são muito ricas, de fato. E agora você tem razão, que a gente pira de tanta coisa, de tanta versão dos fatos, né, de tantos fatos, né, e é muito rico a memória, de fato, de cada um, né. Então, e quando faz o cruzamento disso com as fontes da justiça, com as fontes impressas dos jornais, então é muito bonito esse trabalho, né? Tem que gostar muito mesmo, né? Porque precisa ter muito fôlego mesmo. E nesse sentido, não sei se a Viviane tem alguma pergunta, mas aí a gente podia... como é que você pensa essa área de pesquisa para as novas gerações, assim? Né, dessa sua temática, qual é a perspectiva que você Eu vê? sou assim, eu sou talvez lá na UES na UES que eu digo no meu colegiado, né? Eu sou o único que trabalha com a perspectiva do campo, nessa perspectiva, né, de luta pela terra, resumindo, né? Tanto é que às vezes há uma confusão que no meu caso eu acho favorável, né, que as pessoas entendem que necessariamente eu sou do MST, quase. Entendeu? Eu, no fundo, eu tenho uma relação muito estreita. Né? Às vezes as pessoas até brincam, né? Amigos dizem que eu sou dirigente do MST, etc. Mas, assim, é uma visão apressada de quem, eu digo, da parte de colegas, né, que vem necessariamente que a pesquisa está totalmente vinculada a uma institucionalização dentro do movimento. Né? Mas eu, no fundo, eu nado totalmente contra a correnteza, porque na UES, apesar de... eu acho, mas é uma visão muito apressada, mas eu acho, do meu ponto de vista lá da UES Fortaleza, que as pessoas não se interessam. Muita gente veio do campo, os meus alunos talvez sejam as primeiras gerações que são filhos de quem veio do campo, que são nascidos em Fortaleza. Mas mais do que Recife, quase todo mundo de Fortaleza veio do interior. Assim, é claro, é muito exagero o que eu estou dizendo, mas tem muita gente. Eu sempre faço com meus alunos assim, ó, você nasceu em Fortaleza? Nasci. Seus pais? Não. Aí, rapidamente, você já encontra o vínculo com o interior. Mas, assim, até hoje, dos bolsistas que eu consegui, só 2 trabalham com questão de luta pela terra, questão agrária. Um sobre a CPT e o outro sobre o acampamento Zé Maria do Tomé. Né? A participação das mulheres na organização do acampamento e na luta pela terra. Mas, então, assim, é algo que é um trabalho de formiguinha, mas, assim, que eu confesso que eu não acho que é uma área que vai se expandir muito, pelo menos da minha situação ali. No que depender de mim, vai, mas eu não consigo conquistar muito os bolsistas. Eu estou conseguindo muito pela perspectiva do bolso mesmo, entendeu? Esses 2 alunos foram alunos, entre aspas, convertidos. Eles entraram pelo bolso, digamos assim,
Porque como eu estou entre os que batalham muito os projetos, né, os recursos, eu sempre sou um professor assim procurado pelos alunos como possível professor que vai oferecer bolsas, né? De Então iniciação científica, né? eu já sou um pouco visado pelo interesse financeiro, né? Assim, dos alunos, da necessidade que a gente sabe que é real, né? Mas então eu começo a botá-los para pesquisar mesmo, né? Porque eu estou organizando um arquivo da FETRAES, a gente está organizando, digitalizando, e eu estou junto com o Mário Martins, da UFC, a gente está organizando o da CPT. Parou um pouco, que ele se afastou, mas. E aí eu boto os alunos nessa pesquisa, né, de organização do arquivo, e como eles começam a ver que tem muita fonte, e eu também começo a iniciá-los na história oral, né, esses meus 2 bolsistas já fizeram entrevistas comigo, alguns eu até exigi um pouco, não é bem exigir o termo, né, eu facilitei que eles participassem, né, com perguntas e etc. Então, eles acabam vendo uma visão mais prática, muitas vezes. Depois é que eles começam a gostar do tema. Primeiro é a necessidade financeira, depois já que eu estou pesquisando aqui, tem muita fonte, já dá um TCC garantido. Aí o terceiro passo é começar a gostar, porque eu já fui para os acampamentos com alguns deles, mas assim, não é uma sedução à primeira vista. A perspectiva da história cultural, ela atrai muito mais. Na UES, até pela a própria orientação do mestrado, né, que era mais de história cultural, não tinha muito. Ainda hoje eu não consigo. E como quem trabalha com campo, principalmente conflitos mais recentes, sempre tem que trabalhar com história oral, muito aluno. Tem aluno que adora falar, mas morre de medo de fazer uma entrevista. Tem alunos meus que desistiram de pesquisas maravilhosas porque disseram que tinham vergonha de fazer entrevista. Aí eu disse, mas não é você que vai falar, é o entrevistado. Mas Professor, que bom. Então, talvez a gente podia. São quase 2 horas, né, que a gente já roubou o seu tempo aí. Eu só queria dar sei lá, uma mensagem, ou, né, Viviane, não sei se você teria alguma outra pergunta específica, mas ele poderia, né, dizer alguma coisa assim para essas gerações novas aí, que porventura queiram se aventurar ou se interessar, né, por essa pesquisa mesmo, que é difícil, né, do trabalhador rural, da questão agrária, dos acampamentos, né, desse processo todo de redemocratização. Então, não sei qual a mensagem que o senhor daria, né, para essas gerações novas aí. certo. Eu vou até ser mais suave, né? No que eu vou dizer, porque sempre eu sou meio duro nesse comentário, que assim, para trabalhar com história oral, tem que fugir da perspectiva do historiador de gabinete. Tem que fazer algo que os geógrafos fazem tranquilamente, que a gente não. Por exemplo, pessoal do serviço social, pessoal das ciências sociais, pessoal da geografia, eles trabalham muito com a perspectiva antropológica de diário de campo, de observação, e nós, historiadores, eu digo porque os alunos de geografia com quem eu ia para os acampamentos, né, e toda a minha iniciação assim de visitar os acampamentos no Ceará, aqui foi por iniciativa própria mesmo, né? Mas lá foi com um grupo de Camila, né, Dutra, que é professora de geografia, e eu participo do grupo de pesquisa dela, que é o Na Terra. Tem até o site não, o Facebook, vocês podem olhar depois. E lá, assim, é o cotidiano deles. Lógico que eu percebo, e a gente discutia isso, eu percebo perspectivas muito diferentes da abordagem deles e da que a gente pode trabalhar. Por exemplo,
eles mesmos reconhecem isso, eles não trabalham com história oral, eles trabalham com entrevista. Por exemplo, as entrevistas que eu faço com os trabalhadores rurais, eu faço entrevistas muito longas. Então, assim, eu faço uma média de 2 horas, tranquilamente. Assim, poucos são, e olha que muitos trabalhadores rurais não são de muita prosa, né, como se diz. Mas como você é uma pesquisa que fala da realidade deles, eles gostam, entendeu? Então já aconteceu muitas situações de alunos chegarem para mim e eu dizer, ó, quer ir fazer a entrevista comigo? Né? Porque eu aproveito essas viagens e vou e faço entrevistas. Aí um ou outro foi, teve uma que estava interessada em fazer, mas acabou não indo. E aí eu demorei a voltar, né? Aí ela me perguntou, mas essa entrevista durou quanto tempo? Aí eu disse, durou mais de 2 horas, mas a gente parou, eu vou continuar quando eu vier de novo. Aí ela fez, mas eu entrevistei ele, foram 25 minutos. Aí eu disse, por isso que eu te chamei para vir fazer a entrevista comigo. Aí ela, mas eu quero ter acesso à entrevista. Eu disse, então venha fazer comigo, que só quer o resultado pronto, né? Mas, assim, nessa brincadeira que eu estou fazendo, eu acho que falta de... Às vezes por exemplo, eu fui com alguns alunos, às vezes eu estou mais motivado que eles para sair fazendo entrevista com os trabalhadores. Entendeu? Há uma certa acomodação que eu acho que é um estigma que pesa na nossa... Eu acho a perspectiva histórica, às vezes não, com muita frequência elitista. Entendeu? Assim, e já a perspectiva de geografia, eles trabalham muito com a perspectiva do território. Entendeu? Eu acho que hoje em dia, aí eu não quero ser contrário à juventude, mas às vezes a principal crítica que eu faço aos meus alunos é porque eles não querem botar, como se diz em francês, o nariz no arquivo. Entendeu? Assim, não querem... Porque hoje em dia, como tem coisas digitais, né? Então, as pessoas dizem, não, se eu não achei na internet, eu não posso fazer a pesquisa. Entendeu? Claro que podendo ter acesso à fonte digital é melhor, porque você economiza dinheiro, né? No caso dos alunos, tempo, você não tem que levantar o material, já está levantado, então você só passa para a leitura. Então, eu acho que é uma coisa do perfil digamos assim, mais da juventude, né? Que já quer uma documentação mais digitalizada, mas tem também uma perspectiva mais ampla de leitura da nossa forma de coleta de fontes. Entendeu? Que é quase como se fosse... porque é visto como uma pesquisa de campo, acaba sendo uma pesquisa que não dialoga com a história, porque é vista como uma pesquisa militante. Uhum. Não que eu não acho que a pesquisa possa ser militante, mas é possível dar todo um rigor de pesquisa em algo que os pesquisadores acham, alguns pesquisadores com a visão mais preconceituosa, acham que é só uma... Acham que, no fundo, eu estou fazendo militância e não pesquisa. É isso mesmo. Tem um conflito, né? Aí, sutil, mas tem toda uma... Eu percebo, eu tenho esse mesmo sentimento que o professor tem com relação a esses pesquisadores, né, dessa geração, assim, que vão buscar temas de pesquisas, né, e querem se distanciar muito, que aqui no caso de Sobral, né, é uma realidade muito mais próxima deles, né, embora muitos deles sejam de famílias que vêm, né, em Fortaleza, que vêm de famílias rurais, né, de origem do campo, mas aqui em Sobral, muitos deles vêm para a universidade e voltam para as suas cidades, às vezes moram em zona rural também, mas não enxergam isso como um objeto de pesquisa possível, né? Não enxerga o pai, que às vezes é sindicalista, que às vezes é um tio, um avô, e deixam passar essas oportunidades de pesquisa, que eu acho que é uma coisa que a gente tem muito ainda que, embora seja um tema muito já, né, pesquisado, vasto,
essa coisa da luta pela terra, mas eu acho que ainda tem muita coisa que pode ser explorada, né, em especificidades de lugares, né, de lutas com a entrada do MST, por exemplo, né, nessa geração dos anos 90 para cá, que a gente ainda não conseguiu vislumbrar em termos de Estado, né, em termos de Estado do Ceará, por exemplo, né. E os meninos dos cursos, né, no caso aqui de Sobral de História, eles relutam mesmo, assim, eu sinto essa mesma sensação. Eu acho que o pessoal da geografia, né, tenho também um contato com um pouco da geografia daqui, se dedica muito mais do que os meninos da história como um tema de pesquisa, né, que eles querem levar para a vida, assim. Às vezes faz um TCC e depois quer fazer um mestrado, um doutorado, não, mas eu não quero mais esse não, eu quero outra coisa. Aí vai para outra coisa. Que é a opção, então, né, a escolha também. E na verdade a gente, no fundo, busca fortalecer esse diálogo entre as áreas, obviamente, não é? E cada vez mais essa interdisciplinaridade, né? Gente, então, eu gostaria muito de agradecer ao professor Samuel Carvalheira, né? E a professora Viviane, e a gente continua o nosso diálogo, né, até a transcrição e a elaboração do e-book. Tudo bem? Também agradeço, professor. Foi um prazer. Eu estou à disposição, viu? Como eu sei, às vezes, a dificuldade que é ter a disposição, a disponibilidade de um entrevistado, eu me solidarizo totalmente quando as pessoas querem me entrevistar ou fazer qualquer coisa assim, porque eu sei como é bom o entrevistado que é solidário, né? Então, se vocês precisarem, estou à disposição para 10 horas de entrevista, se precisarem, viu? Não tem problema, se quiser a gente, as siglas, o que ficou confuso, se quiserem, só me mandar um WhatsApp e aí a gente marca quantas vezes for preciso. Muitíssimo obrigada, querido. Viu? Tá, pois, ok. Valeu. Um abraço. Se cuidem aí, um abraço.